Sabe, numa noite bem escura, quem nunca parou para olhar para cima e pensar: o que será que tem lá fora, naquela imensidão toda, cheia de pontinhos brilhantes? Pois é, essa curiosidade acompanha a gente, a humanidade, há milhares de anos. E é exatamente essa curiosidade que vai ser nosso guia hoje. A gente vai fazer uma viagem para entender como foi que saímos de só observar o céu para de fato viajar por ele. E olha, tudo isso começa com o observatório mais antigo que existe, os nossos próprios olhos. Pensa só, por milhares e milhares de anos, a gente explorou o universo usando só a visão. E isso foi, fundamental. Olhar para as estrelas ajudava os povos antigos a se localizar, sabe? A entender as mudanças do clima e até para saber a hora certinha de plantar e de colher. Mas tem um detalhe bem curioso nisso tudo. A luz das nossas cidades, sabe, ela acaba ofuscando as estrelas. O céu noturno fica quase vazio. Pra gente ver o verdadeiro espetáculo, aquele céu lotado de estrelas, como lá em Urubici, em Santa Catarina, a gente precisa do escuro total. É no breu que o universo se mostra de verdade. Só que, claro, a nossa curiosidade era muito grande para ficar só no olho nu. Então, o que a gente fez? Inventamos uma verdadeira janela para o universo. E essa janela é a luneta, a primeira versão do que a gente hoje chama de telescópio. Basicamente, um instrumento com umas lentes super especiais que fazem as coisas que estão lá longe parecerem que estão bem aqui, pertinho da gente. Gente, essa invenção mudou tudo. Pensa bem, depois de milênios observando o céu só com os olhos, em 1609, um cientista chamado Galileu Galilei apontou a luneta dele para o céu. E isso foi, uma revolução. Mudou completamente o jeito que a gente entendia o universo. E o que ele viu foi de cair o queixo. Quando ele olhou para a Lua, o Galileu percebeu que ela não era aquela esfera lisa, perfeitinha, que todo mundo imaginava. Que nada. Ela tinha montanhas, tinha crateras, era toda áspera e irregular. Isso foi um choque, porque naquela época a ideia era que tudo no céu era divino, era perfeito. A descoberta do Galileu mostrou que a Lua, na verdade, era um mundo bem parecido com o nosso. Ok, ver a Lua de perto foi simplesmente incrível, mas a nossa imaginação, ela foi muito mais longe. A pergunta que surgiu foi: e se a gente pudesse, de verdade, ir até lá? Pois é, essa perguntinha deu início a um dos momentos mais alucinantes da nossa história: a corrida espacial. Foi uma época de competição, principalmente entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E essa disputa fez a gente avançar de um jeito impressionante. Olha só que rápido. Em 1957, lançaram o primeiro satélite, o Sputnik 1. No mesmo ano, a cachorrinha Laika foi o primeiro ser vivo a dar uma volta na Terra. 4 anos depois, em 61, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço. E aí, o grande momento. Em 1969, a missão Apollo 11 levou os primeiros astronautas a pisar na Lua. Incrível! Depois de pisar na Lua, a gente quis enxergar ainda mais longe, claro. E o passo seguinte foi uma ideia simplesmente genial. Que tal levar nossos olhos para a órbita da Terra? Mas por quê? Pensa assim, a atmosfera da Terra, essa camada de ar que protege a gente, funciona como um vidro meio embaçado. Ela distorce a nossa visão do universo. Então, para ter uma imagem limpinha, super nítida, a solução foi essa: colocar os telescópios lá em cima, do lado de fora dessa janela embaçada. E nossa, isso deu pra gente verdadeiros superpoderes. 2 exemplos incríveis disso são o telescópio Hubble, que está lá desde 1990, girando em volta da Terra e mostrando pra gente galáxias super distantes. E o mais novo, o James Webb, que para conseguir uma missão quase impossível, enxertar as primeiras estrelas do universo, ele fica girando em volta do Sol, bem longe do calor e da luz da Terra. E só pra gente ter uma noção, o James Webb não tá aqui pertinho não. Ele fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. É, longe pra caramba. Beleza, tudo isso é muito legal, mas e daí? Toda essa tecnologia, toda essa exploração, de que jeito isso afeta o nosso dia a dia, aqui na Terra? Vamos pensar numa coisa bem simples. Como é que o espaço ajuda a gente a achar o caminho para a casa de um amigo, por exemplo? A resposta? GPS! Sim! Aqueles satélites que ficam lá girando em volta da Terra mandam sinais para os nossos celulares e dizem exatamente onde a gente está. É a tecnologia do espaço guiando a gente aqui embaixo.
E olha, os benefícios não param por aí, não. Os satélites são super importantes para a previsão do tempo, para os sinais de TV e de internet, e também para a gente cuidar do nosso planeta, sabe? Vendo o desmatamento, as mudanças no clima. Fora que um monte de coisa que foi criada para as missões espaciais, tipo ferramenta sem fio e até tênis com amortecimento melhor, acabou vendo parar no nosso dia a dia. Mas talvez o maior de todos os impactos seja a mudança na nossa cabeça, na nossa perspectiva. Tem uma frase muito famosa do astronauta Bill Wenders, da missão Apollo 8, que viu a Terra lá do espaço. Ele disse mais ou menos assim: lá da Lua, a política internacional parece tão pequena. Ver o nosso planeta de longe fez a gente entender como ele é único e como ele é frágil. Então, olha só que jornada. A gente saiu das primeiras olhadas para o céu a olho nu e chegou nos confins do universo. A gente olhou para as estrelas, caminhou na Lua e agora, olha que loucura, a gente consegue ver quase o início de tudo. A grande pergunta que fica no ar é: qual será a nossa próxima grande aventura?